Fala pessoal, meu nome é Emílio David e juntamente com o Gabriel, Maurício, Paulo e o Rafael vamos estar apresentando o tema sobre turbina a gás. Então, começando aqui pelas definições e conceitos fundamentais. Bom, a turbina a gás é definida como sendo uma máquina térmica onde a energia potencial termodinâmica nos gases quentes provenientes de uma combustão é convertida em trabalho mecânico ou utilizado para propulsão. As turbinas a gás são acionadas pelos próprios gases quentes, produto da combustão, o que dispensa a utilização de um fluido de trabalho intermediário, como o vapor ou outro fluido. Isso leva a unidades mais compactas para os mesmos níveis de produção de potência. As turbinas a gás são máquinas tecnicamente muito complexas, com inúmeras partes móveis e sofisticados sistemas de lubrificação e controle eletrônico, visando basicamente a conversão da energia contida no combustível em potência de eixo. Nos dias atuais, a maioria das turbinas a gás que produzem energia elétrica são movidas a gás natural. E dependendo da aplicação, pode-se usar outros tipos de combustíveis, como o óleo combustível destilado, propano, gases de produção de aterro, de estações de tratamento de esgoto e de resíduos animais. Também tem o gás sintético, o singás, que é produzido pela gaseificação do carvão. Bom, as principais partes da turbina a gás é a ventoinha, o compressor, o combustor e a turbina. E as outras partes são a linha de admissão de ar e combustível, a carcaça, as pás e o difusor de linha e exaustão. Bom, um ciclo frequentemente usado para gerar potência é o ciclo de Brayton. Geralmente as turbinas a gás operam em um ciclo aberto, como mostra a figura A. Nesse caso, o ar fresco em condição ambiente é admitido no compressor, onde a temperatura e a pressão são elevadas. Então, o ar a uma alta pressão entra na câmara de combustão e se mistura ao combustível, em que o combustível é queimado a uma pressão constante, que resulta em produtos de combustão. Em seguida, os gases resultantes a uma alta temperatura entram na turbina, onde se expandem até a pressão atmosférica, enquanto produzem trabalho mecânico. A passagem dos gases quentes gera forças que, quando são aplicadas às pás da turbina, determinam um momento motor resultante, que faz girar o rotor. Os gases de exaustão, que deixam a turbina, no caso, são descarregados na vizinhança. E uma outra parte do trabalho é produzido, é utilizada para o acionamento do compressor. Já a outra parte fica disponível para a geração de eletricidade. Por outro lado, pode-se modelar o ciclo da turbina a gás como um ciclo fechado, utilizando as hipóteses do ar padrão, como mostra aí na figura B. Nesse caso, os processos de compressão e expansão permanecem os mesmos, porém o processo de combustão é substituído por um processo de fornecimento de calor a uma pressão constante a partir de uma fonte externa. Junto a isso, o processo de exaustão é substituído por um processo de rejeição de calor a uma pressão constante para o ar ambiente. O ciclo ideal, por onde passa o fluido de trabalho, nesse circuito fechado, é o ciclo Brayton, formado por 4 processos internamente reversíveis. O processo 1 e 2, compressão isentrópica em um compressor. Processo 2 e 3, o fornecimento de calor a uma pressão constante. Processo 3 e 4, a expansão isentrópica em uma turbina. E, por fim, o processo 4.1, a rejeição de calor a uma
pressão constante. E a eficiência térmica do ciclo de Brayton ideal, de acordo com as hipóteses do ar padrão, pode ser calculada por essa equação, onde Rp é a razão de pressão e K é a razão dos calores específicos. E existem, diferenças entre o ciclo da turbina de gás real para o ciclo de Brayton ideal, devido às irreversibilidades. As diferenças entre os comportamentos reais do compressor e da turbina e os comportamentos isentrópicos idealizados pode ser considerado no cálculo das eficiências isentrópicas do compressor e da turbina, onde os estados 2R e 4R das entalpias são os estados de saídas reais do compressor e da turbina. E os estados 2S e 4S são os estados do caso isentrópico. Bom, as principais áreas de aplicação dos motores a turbina a gás são em meios de transporte, como a propulsão de aeronaves e as instalações de potência marítima. Quando usado para propulsão de aviões, a turbina a gás produz potência suficiente para mover o compressor e um pequeno gerador para alimentar o equipamento auxiliar. E os gases de exaustão a altas velocidades são responsáveis pela produção do empuxo necessário para a movimentação da aeronave. A outra possibilidade é usá-lo como usinas de potência estacionária para gerar eletricidade, como unidades independentes ou associadas a usinas de vapor. Nesse caso, os gases de exaustão da turbina a gás servem como fonte de calor para o vapor. Meu nome é Paulo Henrique e vou apresentar a classificação quanto ao tipo e ao uso. Bem, as turbinas a gás são máquinas capazes de transformar energia química contida no combustível em energia mecânica, para o uso de energia ou a força motriz. Elas vão ser classificadas de acordo com a sua aplicação. Primeiramente, a gente vai ter a turbina aeroderivativa. Elas vêm na concepção de turbinas para fins aeronáuticos, mas elas são adaptadas para a produção de energia elétrica em centrais elétricas industriais. As suas principais características são sua alta fiabilidade, alta potência em relação ao peso, e elas também vão ter uma maior versatilidade de operação, onde o seu arranque não vai ser uma operação crítica quando se comparado com os outros tipos de turbina. Elas podem também chegar até 50 MW de potência, movendo os gases em alta velocidade, mas elas vão apresentar uma baixa vazão. Já sua aplicação são, na sua grande maioria, na indústria de energia. Esses equipamentos são geralmente empregados em ciclos combinados, onde associado a uma turbina a gás a uma turbina a vapor. A indústria petroquímica ela utiliza muito essa turbina para reinjeção de gás, como também nas usinas de energia para plataformas offshore. Essas turbinas também são muito empregadas como principal unidade motriz de navios militares e transatlânticos. A Heavy Duty são turbinas projetadas para aplicação industrial, segundo uma filosofia própria. Elas são conhecidas também pela sua robustez, flexibilidade no uso de combustível e alta confiabilidade, e seu baixo custo. Elas também podem atingir uma potência de carregamento de cerca de 340 MW. As suas aplicações são, na sua grande maioria, esse tipo de turbina empregada na geração de energia elétrica operando na base. As turbinas industriais são equipamentos de capacidade média. Elas vão atingir de cerca de 5 a 50 MW. Sua eficiência é alcançada deixando com que a seção responsável por produzir os gases quentes opere a sua máxima eficiência, enquanto a turbina de potência opera em uma grande variedade de velocidades. Elas apresentam também uma baixa eficiência quando operando em ciclos simples, mas essa eficiência pode ser ampliada pela utilização de regeneradores. As suas aplicações elas são usadas em plataformas offshore e têm seu uso crescente em plantas petroquímicas e na produção de eletricidade.
As turbinas de pequeno porte são aquelas que têm potência nominal menor que 1 megawatt. Seu projeto é similar ao projeto de turbinas maiores, entretanto, existe algumas unidades que têm um compressor centrífugo ou uma combinação de compressor centrífugo e axial, bem como turbina de fluxo radial. A sua eficiência é geralmente muito menor que a eficiência das unidades maiores, de maior porte, devido à limitação de temperatura de entrada na turbina e da baixa eficiência de seus componentes. A simplicidade do projeto garante muitas horas de operação sem problemas, e algumas possuem regenerador para aumentar a sua eficiência térmica. E essas aplicações elas são utilizadas na cogeração comercial, aproveitamento de gás proveniente de lixo ou biomassa, gerador elétrico para o uso como um backup ou utilizado em horários de pico, e geração distribuída em locais remotos. Meu nome é Maurício Nobre, agora eu vou falar sobre características construtivas. Quando pensamos em turbinas, nos vem à mente a ideia de converter energia mecânica em trabalho de eixo, assim como a várias aplicabilidades que poderíamos dar a essa energia produzida. As turbinas podem ser vistas como a formação de alguns elementos, como o compressor de ar, a câmara de combustão e a turbina. O compressor de ar ele é um elemento com a capacidade de elevar a pressão do fluido de trabalho. Ele pode ser dividido de deslocamento positivo, de fluxo centrífugo ou de fluxo axial. Os compressores de deslocamento positivo são os utilizados para um baixo fluxo de massa a alta pressão. Os compressores de fluido centrífugo são os indicados para uma aplicação de fluxo e pressões medianas. Já os compressores de fluxo axial são usados para um fluxo alto a baixa pressão. Nas turbinas a gás, os tipos mais utilizados são os compressores centrífugos e os axiais, onde ambos possuem em sua formação um rotor e um difusor, que constitui um salto entre eles, que permite a instalação de resfriadores, aonde permite assim desse jeito a melhora do rendimento da instalação. Aí vemos duas imagens, onde a primeira é a representação do compressor centrífugo e a segunda é um compressor axial em corte. Câmara de combustão. Ela é vista como um componente que adiciona calor ao ciclo de turbina a gás. Esse instrumento recebe o ar do compressor e o entrega para a turbina a uma elevada temperatura. O combustor ele é dividido em três partes: a zona primária, a zona intermediária e a zona de diluição. A zona primária tem como função estabilizar a chama, atribuindo uma combinação de tempo, temperatura e turbulência, onde essa combinação é suficiente para atingir a combustão completa da mistura ar-combustível que está contido no momento. A zona intermediária é o local onde a temperatura interna desce a um nível intermediário. Pela adição de pequenas quantidades de ar, permite a combustão do monóxido de carbono e de outros hidrocarbonetos não queimados na primeira etapa ocorrer. A zona de diluição é o local onde a quantidade de ar reage com os produtos da combustão já ocorrida, para assim resfriá-los à temperatura adequada em sua chegada na turbina, que é o próximo passo. Na câmara de combustão, a sua eficiência é medida por três fatores: a queda de pressão na câmara de combustão, da própria combustão, a uniformidade da temperatura na saída da sua câmara e a completa queima do combustível usado no processo, onde o combustível que não é queimado não aumenta a temperatura na entrada da turbina
e prejudica assim o gasto do combustível, aumentando seu custo. A turbina. A turbina é um componente final da turbina a gás, onde realiza a expansão do fluido vindo da câmara de combustão, e ele pode ser visto como de fluxo axial ou radial. No entanto, as turbinas de fluxo axial são as mais encontradas e com mais aplicabilidades nos setores. As turbinas de fluxo radial podem ser vistas como um compressor centrífugo com fluxo invertido e rotação oposta, e são utilizados para as pequenas cargas e menores faixas de operação do que as turbinas de fluxo axial. Elas são mais utilizadas em turbocompressores em suas construções. Já as turbinas de fluxo axial, assim como os compressores de fluxo axial, também possuem seu fluxo entrando e saindo na direção de seu eixo, onde elas são divididas em turbinas de ação e de reação. As turbinas de ação apresentam completa queda de entropia no bocal, ao mesmo tempo que contém uma alta velocidade ao entrar no rotor. Já na turbina de reação, a queda de entropia é dividida entre o próprio bocal e o rotor. Nas turbinas, o ciclo acontece com o ar atmosférico sendo aspirado para dentro da entrada e comprimido no compressor. Após isso, o ar de pressão é transportado para a câmara de combustão, onde mistura-se o ar e o combustível pulverizado, para então ocorrer a ignição, e assim a entrega do gás a alta pressão e temperatura para a turbina, onde ocorre sua expansão até a pressão de exaustão. Esse passo a passo é visto aqui agora nessa imagem, onde é dividido a turbina a gás, e o passo a passo pode ser destrinchado nesses setores. Eu sou o Rafael Maitan e agora eu irei dar continuidade à apresentação. Então, agora eu irei falar sobre turbinas aeroderivadas. Bom, com o aumento da necessidade global de energia, o número de turbinas a gás utilizadas em usinas de geração de energia vem aumentando cada vez mais. Além disso, do ponto de vista ambiental, o uso desses equipamentos com alta eficiência acaba reduzindo então as emissões de poluentes e danos ao sistema ecológico. As turbinas aeroderivadas surgiram com grandes destaques, pois herdaram a vasta experiência dos fabricantes adequada ao longo dos anos, nos desenvolvimentos e fabricação das turbinas aplicadas a motores a jato de aviação. Esse tipo de turbina é constituído em maior parte no setor naval, ao contrário dos motores a diesel, que possuem ampla faixa de potência. Seu funcionamento, então, ele consiste em uma massa rotacional ou carga acoplada diretamente no próprio eixo, podendo ser compostas por duas unidades, a geradora de gás, como foi citado anteriormente, e a de potência. Bom, nas de potência, o seu funcionamento ocorre devido à impulsão de gases da exaustão da turbina anterior e é responsável por acionar um gerador, compressor, eixo de propulsão, entre outros. Tais turbinas, então, são desenvolvidas a partir de um modelo derivado de motores de avião ou até navios, onde possui vantagens em relação à indústria, como, por exemplo, melhor eficiência ao operar com velocidade nominal. Bom, agora, então, eu irei dar um exemplo de uma turbina aeroderivada, que no caso seria a LM25000. Em 1959 foi produzida a primeira turbina a gás do tipo aeroderivado, seu nome era LM100. Em seguida foi construído a LM1500, derivadas da turbina para avião J-79. As suas principais aplicações na época foram no segmento de propulsão de embarcações, acionamento de bombas, compressores em plantas, entre outros também. Com o avanço das tecnologias, foi criada então a LM25, que chegou no mercado podendo gerar uma potência de até 15 MW. Na atualidade,
A LM25 hoje é capaz, então, de gerar 25 megawatts, com rendimento térmico de 37,1%. Né? Como podemos observar da forma, o seu tipo de ciclo segue a linha de Breton do tipo aberto, onde possui os principais componentes, né? Que são 2 eixos, sendo um para o conjunto gerador de gás e compressor, e outro para a turbina de potência livre e respectiva carga. Possui também anexados a ela um sistema de bombas de óleo lubrificante e combustível no caso, né? E um sistema de controle e regulador de velocidade. A representação desse tipo de turbina pode ser mostrada, então, através da figura mostrada agora. Essa figura, então, ela representa o diagrama de uma turbina aeroderivada de eixo duplo. Nesse tipo de equipamento, o compressor é ligado à turbina HP de alta pressão e a turbina de baixa pressão LP ela está em outro eixo que é conectado à carga. Isso faz com que, então, ela se tenha uma rotação diferente para cada conjunto. Dessa forma, pode-se atingir melhores relações de compressões. Bom, esse tipo de modelo é utilizado na Marinha do Brasil, onde é utilizado como solução para fornecer a energia necessária para o sistema de propulsão e manobras táticas. Seus principais componentes consistem em um compressor de 16 estágios, com relação de compressão de 18:1, câmara de combustão anular, 2 estágios na turbina de alta pressão que aciona o compressor, 6 estágios na turbina de baixa pressão, acoplados aerodinamicamente ao gerador de gás. Agora eu irei então apresentar as equações do modelo de turbina que foi citado. Através da segunda lei de Newton, então, é possível criar um modelo de turbina a gás, utilizando modelos não lineares, compostos de equações estáticas e dinâmicas. Tais equações estáticas são válidas somente para operações em regime permanente e necessário para cálculo de valores de estado termodinâmico para ponto de operações específicos. Para o controle de uma turbina, é necessário então utilizar modelos dinâmicos, onde são usadas as mesmas equações que ocorrem no balanço de energia e de massa, utilizando derivadas em função do tempo. Para determinar as variáveis termodinâmicas, são então utilizadas as equações estáticas. E para o caso da LM25000, são obtidas pela curva fornecida pelo próprio fabricante. Então, em sequência agora, eu irei mostrar para vocês 5 equações que são utilizadas. Bom, na equação 1, nós conseguimos obter o estado do gerador de gás. Note-se, então, que nessa equação, o NG ele representa a rotação do gerador de gás em RPM, o WF, a vazão do combustível em libras por hora, o JG é momento de inércia do gerador de gás e também todos os F's compostos daqui por diante nas equações, elas são curvas que representam características fornecidas pelo próprio fabricante. Bom, já na segunda equação, ela mostra o torque disponível na turbina de potência livre, onde o QPT representa o torque útil na turbina de potência. E como eu já tinha dito, né, sobre o F são as curvas que o próprio fornecedor nos indica. Bom, temos também a terceira equação, que nela é mostrado a temperatura de saída do combustível no gerador de gás, onde o T51 ele representa a temperatura de saída do próprio gerador de gás. E o σ0 é a temperatura ambiente. Na quarta equação, é mostrado então a vazão dos gases de combustão na saída da turbina, onde o W54 ele representa a própria vazão dos gases, que é dado em libras por segundo.
Na última equação é dada pela pressão de descarga do compressor, onde o P83 ele representa a pressão dos gases na saída do gerador de gás, e ela é dada em PSI. Bom, gente, é isso tudo e muito obrigado. Olá, meu nome é Gabriel Valani e agora vamos falar um pouco sobre as turbinas Heavy Duty. Esse tipo de turbina surgiu com a proposta de trabalho em indústrias, especificamente na produção de energia elétrica, geralmente conta com grandes dimensões, e o princípio de funcionamento é muito semelhante aos demais tipos de turbina. Por exemplo, aqui nós temos uma representação esquemática de uma turbina aeroderivativa, onde nós podemos fazer algumas analogias. No primeiro estágio, o primeiro componente dessa turbina é o difusor. Nós também temos um difusor na turbina Heavy Duty, ou seja, para reduzir a velocidade desse ar de entrada, aumentando a pressão. Também temos o compressor. E na seção de queima, nós podemos ter algumas diferenças. Nas turbinas industriais Heavy Duty, os queimadores podem ficar localizados na parte externa da turbina. Então, isso já é uma variação em relação aos modelos aeroderivativos. A turbina propriamente dita geralmente é muito semelhante. E o grande diferencial é que nas turbinas industriais Heavy Duty nós não precisamos de um bocal, uma vez que não é necessário a produção de empuxo. Ou seja, essa turbina não tem a proposta de produzir empuxo e sim trabalho de eixo para acionar um gerador de energia elétrica. Geralmente são de grande porte, podendo atingir uma potência líquida de até 340 MW, sendo que entre 20% e 50% da potência total produzida é utilizado para acionar o próprio compressor. Então a potência total seria muito maior do que 340 MW nos modelos de maior porte. Além disso, existem também algumas outras alterações que podem ser feitas visando o melhor funcionamento do sistema como um todo. Por exemplo, nas turbinas aeroderivativas é muito comum que exista só um eixo, mas nas turbinas Heavy Duty isso foi identificado como um possível problema, uma vez que o eixo de saída da turbina é conectado a um gerador, que pode ter uma carga variável. E essa variação de carga pode afetar o funcionamento da turbina. Por isso, alguns modelos possuem uma divisão, ou seja, uma separação mecânica entre os estágios da turbina interna, propriamente dita. Com isso, não existe um acoplamento mecânico entre os eixos e as oscilações que o gerador pode provocar não afetarão o funcionamento da parte primária da turbina, pois o acoplamento entre essas duas partes é apenas termodinâmico. Existe esse tipo de configuração, mas podem existir outros tipos de configuração adicionando mais seções nessa turbina, não somente 2 eixos, mas 3 ou 4, dependendo da proposta desejada. Além disso, é comum esse tipo de turbina vir com alguns controladores, tais como velocidade, aceleração, temperatura, tudo controlado de maneira a garantir o melhor funcionamento. Operar na temperatura adequada para não afetar a vida útil dos materiais envolvidos na construção da turbina. Aí, em paralelo a isso, garantir a melhor eficiência possível. Velocidade constante, porque uma velocidade constante vai produzir um melhor funcionamento no gerador. Não é bom que nós tenhamos picos nessa velocidade de saída, então o sistema é todo controlado automaticamente para garantir essas características. Bom, nesse trabalho nós podemos ver o funcionamento geral das turbinas a gás, as variações que essas turbinas podem ter em função da proposta que elas são construídas, seja para uma aplicação aeronáutica ou industrial, e essas aplicações também implicam em diferenças na construção desses equipamentos. E, por fim, nós podemos compreender o quão importante esses equipamentos são
nos dias de hoje, se fazendo muito útil, principalmente na grande demanda energética que existe. Então, nosso muito obrigado e seguem as nossas referências.